Pronto, tudo bem, pessoal? Nós vamos falar hoje da região Sudeste. Aula de Geografia. Nas aulas anteriores falamos já do Nordeste, falamos do Norte e do Centro-Oeste. Hoje nós vamos falar da nossa região, a região que a gente mora, ou seja, o Sudeste. Vamos lá? Então, o Sudeste é a segunda menor região do Brasil, sendo maior apenas do que a região Sul. Limita-se com as regiões Centro-Oeste a Oeste, Nordeste a Norte e Sul ao Sul, além de ser banhada pelo Oceano Atlântico a Leste. Os estados que compõem o Sudeste são Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Possui a maior concentração populacional do território brasileiro. Ou seja, por mais que a região Sudeste seja a segunda menor, ela é a região que tem mais população, né? A maior população do Brasil se concentra na região Sudeste. E a gente já vai descobrir por que isso acontece. Aí a gente tem os estados que compõem a região, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. O Sudeste é a principal responsável pela geração de riquezas econômicas do país. É a região mais desenvolvida, abriga as maiores montadoras e siderúrgicas do país, possui o maior parque industrial, áreas de atividades agrícolas modernas, bancos, mercados de capitais, empresas transnacionais, comércios, universidades e possui as duas metrópoles nacionais consideradas cidades globais, São Paulo e Rio de Janeiro. O Sudeste é responsável por 56,4% do Produto Interno Bruto, o PIB nacional, ou seja, mais da metade da riqueza do país está concentrada na região Sudeste. E não à toa é a região mais populosa, porque concentra a maior quantidade de investimento, a maior quantidade de empresa, a maior quantidade de indústria. Por isso é a região mais populosa do país. A gente fala que é o coração do Brasil, né? Não só porque fica bem no centro, mas porque é a maior riqueza a nível de comércio mesmo e de economia está aqui no Sudeste. E a gente tem aí a vista da cidade de São Paulo, que é a maior metrópole do país, a maior metrópole da América Latina, uma das maiores do mundo. Uma das razões para o início da ocupação do Sudeste brasileiro foi a descoberta de ouro na região no século XVII, por volta de 1690, e de outras pedras preciosas, como o diamante. Tais minérios foram encontrados a princípio em Minas Gerais, o que deu início a vários povoados que posteriormente transformaram-se em grandes cidades. Então, a população do Sudeste, ela começou bem tímida, né, lá com com os bandeirantes que vinham lá da Europa e se instalaram principalmente aqui em São Paulo para capturar indígenas a princípio, e juntamente com os jesuítas, que eram aqueles religiosos da Igreja Católica que vieram catequizar os índios. Os jesuítas eles tiveram uma importância muito grande, principalmente aqui na fundação da cidade de São Paulo, que foi fundada, né, por eles, pelo padre Anchieta, que junto com com os outros religiosos da mesma ordem, fundaram o Colégio São Paulo, e depois, ao redor do colégio, fundaram a vila de Piratininga, né? Piratininga, que na língua indígena quer dizer peixe seco. Por que São Paulo tem esse nome peixe seco, né? Piratininga. Porque peixe seco. Os indígenas chamavam aquele local de peixe seco porque ali perto do Vale do Anhangabaú tinha um riacho, né? Que os indígenas às vezes tomavam água. Só que esse riacho do Anhangabaú, era um riacho que tinha no fundo dele muitos metais pesados, e os índios tomavam água daquele riacho e passavam mal, e eles não sabiam que era por causa dos metais pesados que tinham no rio. E aí eles atribuíam isso a um demônio lá da cultura deles chamado Anhangá, e aí tornou ali o Vale do Anhangá, e
e do Anhangabaú. Fora isso, aquela região ali nos riachos ali próximo eram riachos temporários, né? E quando, na época de cheia, tinha muitos peixes. E quando secava esses riachos, os peixes morriam todos ali por causa da falta de água, e ficava aquela imensidão de peixe seco. Então, os indígenas colocaram o nome de Piratininga por causa do Vale do Peixe Seco. Né? Então, e aí a vila de São Paulo, do Piratininga, veio depois junto com o colégio, e aí foi fundada a vila de São Paulo do Piratininga pelos bandeirantes junto com os jesuítas, e posteriormente a cidade de São Paulo. Né? Tiraram Piratininga, ficou só São Paulo. E os bandeirantes, eles tiveram uma importância grande, né? Claro, eles eram sanguinários, né? Eles matavam e destruíam aldeias inteiras. Eles não eram heróis. Mas eles tiveram uma importância muito grande para desbravar o território brasileiro e a região sudeste principalmente. Né? Eles começaram a procurar metais preciosos nos riachos na região sudeste e foram expandindo o território. E aí descobriu ali no século XVII que existia realmente ouro e pedras preciosas nos riachos, principalmente em Minas Gerais e em Goiás. E aí a população do resto do Brasil se interessou por essa região, então migraram de várias regiões para cá e lá da Europa também, vindo de outras partes, atrás das riquezas, certo? Os famosos bandeirantes. Bom, as necessidades populacionais de quem vivia na região das minas levaram ao surgimento de atividades agrícolas e comerciais. O interesse nas pedras preciosas era tão grande que atraía inúmeros migrantes no século XVIII. Devido a esses fatores e mais alguns, como o declínio no Nordeste, o governo português decidiu em 1763 transferir a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Com isso, o centro da economia colonial passava a ser no Sudeste. Então, no início da colonização brasileira, lá depois das capitanias hereditárias, quando veio o governo geral, a sede desse governo era lá em Salvador. Porém, com o declínio do Nordeste, e esse declínio aconteceu juntamente com o declínio da cana-de-açúcar, porque o Nordeste foi a primeira área a prosperar, né, na colonização portuguesa no Brasil por causa da cana-de-açúcar. Quando a cana-de-açúcar entrou em declínio, né, já não era mais um produto tão bem aceito no mercado e não dava mais tanto lucro. E ao ver que o Sudeste estava crescendo muito em função da mineração, o governo português decidiu transferir então a capital, que era lá em Salvador, para o Rio de Janeiro. E aí aumentou ainda mais a população do Sudeste por causa da sede do governo sendo aqui. Depois a gente teve a questão do café, né? Porque a mineração ela durou um certo tempo. Né, depois que já tinham escavado e tirado todo o ouro, todas as pedras preciosas possíveis do solo brasileiro, a mineração entrou em declínio também. Porém, veio o café. Ao longo do século XIX, outras atividades econômicas despontaram na região, como o cultivo do café. Inicialmente, esse cultivo foi introduzido no estado do Rio de Janeiro, no início do século XIX, na região do Rio Paraíba do Sul. Com o passar dos anos, a produção expandiu-se para os demais estados, principalmente São Paulo. Então, o café começou a ser plantado ali na região do Rio Paraíba do Sul, né, entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Ali tem várias cidades, ali como Taubaté, por exemplo, que foram fundadas muito em função das lavouras de café que foram plantadas ali. E o café passou a ser a nova riqueza, né, do Brasil, porque ele era exportado para muitos países e o Brasil lucrou muito com isso. E os donos das fazendas de café se tornaram os famosos barões do café, porque eles acumularam uma riqueza muito grande. Porque o café teve uma importância muito grande na economia, passou a ser o maior produto. E não só na economia, o café teve uma importância no desenvolvimento do Brasil, do país como um todo, porque só através do café que foram criadas as ferrovias, né, as estradas de ferro, para transportar o café de um local para outro, para levar para o Porto de Santos, para poder transferir, para poder mandar para a Europa. Então, o café trouxe um progresso gigante para o país naquela época. Né? Então, aí a gente tem o café.
E as famosas fazendas, né, dos produtores de café se tornaram grandes fazendas dos barões de café. E esses barões de café, além de morar na fazenda de café, eles também construíram verdadeiros palacetes em São Paulo e no Rio de Janeiro, e aí foi crescendo cada vez mais as cidades ali aqui da região sudeste. Até então, nas lavouras de café, assim como tinha sido na cana-de-açúcar e na mineração, a mão de obra era escrava. Porém, em 1888, houve a abolição da escravidão, né, no Brasil. E a forte imigração, veio então uma forte imigração de nordestinos e europeus para o Sudeste e desenvolveu um alto contingente populacional e vasta mão de obra, além de capital oriundo do café para o desenvolvimento de atividades industriais. Esses fatos propiciaram o início da industrialização brasileira na região, no final do século XIX, sendo atualmente a mais industrializada do país. Então, o começo da industrialização da região deu-se muito em função do café. Depois da abolição da escravidão, vieram muitas outras uma mão de obra muito diversificada, ou seja, vieram nordestinos, pessoas do norte, de outros estados, mas principalmente vieram imigrantes da Europa, lá da Itália, enfim, para trabalhar nas lavouras de café no lugar dos escravos, que não existia mais. Então, aí que cresceu ainda mais a região, certo? Então, a gente tem uma imagem de imigrantes que chegavam da Europa e eles desembarcavam lá no Porto de Santos, né? Os que vinham aqui para São Paulo, e vinham e ficavam hospedados na hospedaria do imigrante, lá na Moca, no centro da cidade, que é onde está essa foto aí. Fui tirada essa foto aí. Lá da hospedaria dos imigrantes, eles eram registrados, né? Colocavam o nome deles lá, e eles eram transferidos a partir de então para as fazendas onde eles iam trabalhar, os locais exatos. E a hospedaria do imigrante hoje é o Museu do Imigrante, que é até interessante a gente olhar. Lá tem o nome de uma imensidão de imigrantes que chegaram aqui no Brasil, e é interessante a gente ver os sobrenomes, né, para a gente ver da onde que vem o sobrenome da gente, de que foi o primeiro, né, a chegar aqui no Brasil e trouxe o sobrenome que a gente tem. Então, lá no Museu do Imigrante, a gente consegue identificar isso. Eu, particularmente, adoro o Museu do Imigrante. Adoro o Museu, e do Museu do Imigrante não seria diferente. Bom, e o clima? O clima no Sudeste é basicamente tropical. Devido à sua localização geográfica, é a região situada entre os trópicos, lembra? Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, né? É uma região situada entre os trópicos e tendo temperaturas elevadas na maior parte dos estados. É uma região tropical, que tem temperaturas altas, né? Faz frio muito pouco, né? Principalmente no meio do ano, mas a maior parte do tempo faz calor em todos os estados. Aí a gente tem a vista de Ilhabela, que é uma cidade turística lá do litoral de São Paulo. O relevo exerce grande influência na distribuição de chuvas e nas diferenças de temperatura. Na cidade do Rio de Janeiro e em Santos, há maiores índices pluviométricos do que em Belo Horizonte, por exemplo. Isso porque as primeiras são litorâneas, recebendo muita umidade do oceano. Quando eu falo de pluviométrico, eu estou falando de chuva. Água pluvial é de chuva, assim como fluvial é de rio. Dá para não confundir. Tudo bem? Aí a gente tem um relevo da região sudeste, que ele é muito diversificado, né? Planaltos, planícies e montanhas, enfim. O relevo acidentado da região sudeste propicia uma grande distribuição de águas fluviais, agora estamos falando de rio, para as outras regiões do país. Devido a isso, há duas grandes bacias hidrográficas na região. Quando eu falo de bacia hidrográfica, estou falando de um conjunto de rio. Bacia do Paraná e Bacia do São Francisco. Além de 3 regiões hidrográficas, o Atlântico Sul e
Sudeste e Leste. Aqui a gente tem a bacia do Paraná. Vegetação. Das 5 regiões brasileiras, o Sudeste é a que mais apresenta diferença nas paisagens naturais, se comparar com a vegetação nativa. A alta industrialização e urbanização tiveram contribuição nisso, tendo destruído grandes áreas de matas para a construção de cidades, ferrovias, parques industriais. Atualmente existem poucos requisitos de áreas verdes na região. Então é a região que mais devastou a vegetação existente por motivos óbvios, né? Pelo crescimento populacional, pela criação das indústrias. Então, o que tinha de vegetação foi destruído, né? A coitada da Mata Atlântica, que é aqui onde a gente habita, foi praticamente extinta, né? Restando muito pouquinho do que existia antigamente. E muito, é claro, em função do crescimento das cidades. Aí a gente tem a vista do Rio de Janeiro, né, em que a cidade só vai crescendo, 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 e a mata diminuindo, diminuindo, sempre. A força econômica do Sudeste é explicada pela história, desde os tempos da extração do ouro, passando pelo cultivo do café, e atualmente com a concentração de várias indústrias, tanto nacionais quanto transnacionais. Então, as indústrias, né, meio que foram acumulando aqui na região no Sudeste. Quando eu falo de transnacionais, eu estou falando de indústrias que tem em vários países. Aqui, por exemplo, a gente tem várias multinacionais. O que são multinacionais? São empresas que têm uma sede em tal país e tem várias filiais em outros países. A gente tem um exemplo, por exemplo, aqui da Volkswagen, da Mercedes-Benz, da Scania, que são empresas estrangeiras que têm sede em determinado país e uma filial aqui e em outros países também. E aqui na região onde a gente mora, principalmente aqui no ABC Paulista, é um berço, né, das indústrias automobilísticas. Diminuiu muito, infelizmente, nos últimos anos, mas aqui é que foi que elas desenvolveram, né, em maior quantidade. Com isso, aumentando a população, que já é gigante, né? A população do Sudeste é uma população muito grande. Tem gente e não para de crescer, né? Por motivos óbvios. A população já é grande, ela só tende a se multiplicar. E a cultura da região Sudeste? Com a forte imigração ocorrida para o Sudeste nos séculos passados, as manifestações culturais presentes nessa região possuem influência indígena, africana, europeia, além da influência asiática. Então, por ser uma mistura muito grande de culturas, né, a gente tem uma cultura bem diversificada aqui na região Sudeste. A gente tem cultura africana, a gente tem cultura indígena, a gente tem a europeia, a asiática, a gente tem uma colônia muito grande asiática, que é colônia japonesa, colônia chinesa, coreana, e várias outras colônias, aqui em São Paulo, principalmente colônia italiana. E aí isso tudo mistura, a gente tem uma cultura bem diversificada. E aí isso acaba se manifestando nas festas e acontecimentos que ocorrem na região, como o carnaval, por exemplo, né, que é um carnaval que a gente tem os desfiles das escolas de samba de Rio de Janeiro, São Paulo, o Réveillon de Copacabana, que é conhecido no mundo inteiro, dentre outras manifestações culturais importantes da região. Então, sobre a região Sudeste é isso. Espero que vocês tenham compreendido, que tenham se interessado e procurem mais, ler mais sobre a região Sudeste, que tem muita coisa ainda para vocês descobrirem, ver mais vídeos sobre a região. E eu vou ficando por aqui e nos vemos, é óbvio, na próxima aula. Um beijo para vocês e até a próxima aula.